Então, meu povo, agora, fazendo a correção daqueles exercícios que nós fizemos. A questão 1, acho que já foi corrigida através daqueles vídeos anteriores sobre os processos de separação, e agora eu vou fazer a correção dos exercícios 2 em diante aqui juntamente com vocês. Que nós tínhamos o exercício 2, que diz o seguinte: num acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal realizando sucessivamente as operações de, ou seja, aqui eu já verifico que eu vou ter mais de um processo de separação envolvido para que eu consiga separar o sal da areia. Olha só, eu tenho sal e areia. Teria como eu separar por filtração inicialmente? Não, os dois são sólidos. Destilação? Não, os dois são sólidos. Então, o que eu poderia fazer como alternativa? O processo de dissolução. Como que funciona a dissolução? Eu vou dissolver um dos envolvidos. Então, qual que é solúvel em água, por exemplo? Eu tenho que o sal é solúvel em água, enquanto a areia não. Então, eu vou ter agora água com areia solúvel juntamente com a areia. Processo inicial. Depois, como que eu separaria a água salina, vamos dizer assim, da areia? A partir do processo de filtração, né? O processo de filtração eu vou ter um filtro no qual a substância que tiver uma porosidade maior fica retida e a que tiver porosidade menor, ela passa pelo papel filtro ou pelo filtro, né? Não sei qual que é o filtro utilizado. Temos vários modelos de filtro. Então a areia fica retida, a água com sal passa a água salina, que é o segundo processo chamado de filtração. Depois, como que eu poderia fazer para separar somente a água do sal? Processo de evaporação. A água vai embora e o sal fica retido. Teria outro processo aqui, ao invés de processo de evaporação, que eu poderia utilizar? Poderia utilizar o processo de destilação simples, que também separa sólidos de líquidos quando são misturas homogêneas. Ok? Então, alternativa correta, alternativa A. Agora, questão 3. Para um químico, ao desenvolver uma análise, é importante verificar se o sistema com o qual está trabalhando é uma substância pura ou uma mistura. Dependendo do tipo de mistura, podemos separar seus componentes por diferentes processos. Sinale a alternativa que apresenta o método correto de separação de uma mistura. Então, está dizendo assim, ó, uma mistura homogênea pode ser separada através de decantação. Não, a gente já viu que decantação é um processo no qual eu tenho misturas heterogêneas para separar, tá? Então, o mais denso vai para o fundo, o menos denso fica em cima, né? Sobe. Letra B. A mistura álcool e água pode ser separada por filtração simples? Não, gente. A água e o álcool, elas vão ter a mesma porosidade, o mesmo tamanho de partículas, então vão todas atravessar o filtro juntas, você não vai conseguir separar nenhuma delas. A mistura heterogênea entre gases pode ser separada por decantação? Gente, primeiro, os gases eles misturam entre si, então eu não vou conseguir identificar se aquela mistura é homogênea ou heterogênea. Então aqui já matava a questão, tá? Eu posso concluir que todos os gases são miscíveis entre si. Então eu não posso falar mistura heterogênea entre gases. Podemos afirmar que, ao separarmos as fases sólidas e líquidas de uma mistura heterogênea, elas serão formadas por substâncias puras? Não, porque eu tenho fase sólida e líquida. Mas essa fase líquida, por exemplo, ela pode ser formada por duas substâncias aqui, ó. Não necessariamente está falando que eu tenho uma substância única sólida e uma única líquida. Então eu posso separar, no meu líquido eu posso ter aqui água e etanol, por exemplo. E a minha fase, que é o álcool e água, por exemplo. E aqui a fase sólida, sal. Separei a parte sólida da líquida, mas a líquida ainda não é pura, eu tenho duas substâncias ali. E a letra E, o método mais empregado para a separação de misturas homogêneas sólido-líquido é a destilação? Isso. A gente viu que a destilação simples pode separar misturas homogêneas sólido-líquido, como água e sal, pelo aquele equipamento que nós vimos que é o destilador. Questão 4. Uma das etapas do funcionamento do aspirador de pó utilizado na limpeza doméstica é a... Bom, gente, primeiro processo que acontece ali
um dos processos que acontece ali no aspirador de pó é o processo de filtração. A gente já ouviu falar, né, e isso em algum lugar da nossa vida, na nossa casa, na televisão, né? Esses aspiradores de pó, eles têm uma espécie de filtro, sim, no qual aquela substância vai entrando e algumas que têm dimensões maiores não conseguem serem aspiradas, né? Aqui eu tenho a questão 5. Na preparação do café, a água quente entra em contato com o pó e é separada no coador. As operações envolvidas nessa separação são, respectivamente. Gente, primeiro, se eu vou adicionar o líquido, o que eu lembro? Da dissolução. Mas aqui tem dissolução? Não. Vocês lembram que a gente viu que a dissolução também é chamada de extração por solvente? Então, quando eu adiciono a água no pó do café, eu estou fazendo o processo de extração. O que vai acontecer depois, posteriormente? Eu tenho um filtro no qual a água e a parte que é de interesse nossa passa juntamente com a água no meu filtro, que forma a bebida que nós chamamos de café. Ou seja, nem todo o grão de café está contido na bebida café que nós tomamos. Então, seria a alternativa correta, a alternativa é. Pessoal, valeu, muito obrigado, até a próxima e bons estudos.